20 horas. Estamos ao vivo pelo Face e pelo Instagram. Como vai você? Diante de tantas coisas acontecendo, por vezes nós nos perdemos em perguntas simples, né? De como nós estamos. Estar bem nem sempre significa apresentar o que se tem, mas viver o que se é. E a vida que se vive como se é, se vive em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer dificuldade ou em qualquer bonança. A vitalidade da autenticidade, da marca do que é bom dentro do nosso coração, repercute para a vida, faz alcançar tantas coisas maravilhosas, mesmo em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis e estamos meditando na porção da palavra de Deus que fala sobre a vida em dias difíceis. Vocês se recordam? Nós estamos trabalhando o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Já há 3 encontros nossos estamos conversando sobre dias de grande tribulação vividos por Paulo e Silas. Vocês se lembram? Eles foram pregar a palavra de Deus e foi determinado a eles que não fossem a determinada região. E aí nós falamos no início a respeito dessa percepção da vida por meio do Espírito de Deus. Tanta gente percebe a vida por meio do dinheiro. Tanta gente percebe a vida por meio daquilo que se quer imediatamente. Por meio das amizades, por meio da literatura. Muita gente percebe a vida por meio da ficção científica, por meio da integração entre pessoas a partir de aplicativos. Muita gente percebe a vida por meio daquilo que tem em suas mãos, daquilo que reserva para o futuro, daquilo que perdeu e na amargura do seu coração restringe a felicidade do amanhã pela perca do passado. Mas como é interessante perceber a vida por meio do Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que conhece intimamente todas as coisas e que revela esse conhecimento na verdade. É por meio do Espírito de Deus que conhecemos de fato o que as coisas são e quais são os propósitos de cada uma delas. É por meio do Espírito de Deus que reconhecemos o valor da família. É por meio do Espírito de Deus que chamamos a liberdade de amiga e trafegamos nesse caminho com consciência. É por meio do Espírito de Deus que damos muita atenção e muito valor à amizade. É por meio do Espírito de Deus que as destinações dos nossos recursos são boas destinações. É por meio do Espírito de Deus que o nosso coração sente paz, mesmo em meio à guerra. Sim, é por meio do Espírito de Deus. Paulo e Silas viveram essa experiência no Espírito de Deus. Resistiram a confrontar a vontade de Deus e passaram pela Macedônia, segundo a orientação do Espírito Santo. Chegaram ao lugar que lhe foi confiado chegar. Falaram a palavra de Deus a Lídia. A mulher que recebe a palavra de Deus tem os seus pensamentos e o seu coração convertido
por meio da verdade. E ao ser por meio da verdade, ela tem liberdade para levar a sua família a conhecer também essa verdade. Lide e sua família, elas têm um encontro com Deus e são batizadas. E aí nós continuamos a nossa história do capítulo 16 de Atos, falando sobre um novo desafio. Vocês se lembram? Inclusive, se você quiser acessar o Face e o Instagram, principalmente no Facebook, essas histórias ainda estão lá. Daqui a pouco não mais estarão, hein? Nós retiraremos, mas ainda estão. Nós falamos a respeito do novo desafio de Paulo e Silas. Uma mulher possessa por um espírito de adivinhação começa a falar verdades contaminada pela fonte da mentira. Olha que coisa. E discutimos e refletimos muito a respeito disso. Mas Paulo percebeu a ação inimiga da fonte do mal e imediatamente declarou sobre a vida daquela mulher que foi liberta do espírito de adivinhação. Mas enquanto escrava, essa mulher ela trouxe prejuízo a pessoas que não queriam o seu bem, queriam apenas usá-la. E aí nós fizemos um parênteses nessa conversa. Nós falamos que muitas pessoas querem apenas usar a mim e a você, sem se corresponder com a nossa verdadeira felicidade. E assim eram os donos dessa mulher, que estava possessa por um espírito de adivinhação. Mas Paulo e Silas, homens cheios do Espírito Santo, entregaram a ela uma palavra de libertação, e ela foi liberta. Mas eles tiveram consequências em razão dessa coragem. E nós falamos sobre a intimidade de Deus por meio do Espírito Santo em fazer que a verdade prevaleça. A coragem de andar na estrada da verdade. E eles foram aprisionados, e eles foram acorrentados, e eles estavam presos a um tronco e foram agredidos violentamente, castigados como malfeitores que não eram. Mas à meia-noite, como falamos nos vídeos anteriores, eles cantaram um hino de adoração a Deus. E ao cantar esse hino, as cadeias se abalaram. E os presos que estavam em sua companhia, lógico, em outras celas, mas estavam ali também depositados naquele cárcere, ouviram o louvor e a oração de Paulo e Silas e testemunharam a grandeza de Deus, seguindo, ou melhor, iniciando a seguir por este caminho também. O carcereiro coloca a espada junto ao peito e decide se matar em razão de que não fizera bem o seu ofício. Paulo grita ao carcereiro para que não haja contra a sua vida, porque Paulo ainda continuava no cárcere. O seu coração não estava aprisionado, a sua fé não estava acorrentada, a sua coragem não estava detida, mas Paulo permanecia fisicamente naquele lugar porque sabia que a obra de Deus ainda deveria continuar. Então o carcereiro, como dito nos vídeos passados, o carcereiro olha para aquela cena e quer trazer aquela verdade, aquela firmeza de propósito, valor personificado em Paulo para a sua realidade. Aquela fé, aquela comunhão, aquela vida, ele quer trazer para a sua realidade. Aquele espírito que está falando por meio da boca daquele homem, ele quer trazer para a sua realidade. E ele diz, ao pedir luz para sair daquelas trevas, ao pedir uma luz para sair daquele local de restrição, ele diz a Paulo e a Silas, o que é que eu faço para ser salvo? E aí foi motivo da nossa última conversa. Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diz o versículo 32,
do capítulo. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de sua casa, a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eu quero um minuto de sua atenção nessa afirmação. À medida que o carcereiro ouve a palavra de Deus e a recebe em seu coração, ele toma uma nova atitude em sua vida. Agora, este homem que havia agredido, que havia violentado a liberdade de Paulo e de Silas, que havia trazido tanto sofrimento, tanta dor, passa a limpar as suas feridas. E é assim que o Evangelho faz. Ei, comigo aqui, presta atenção. O Evangelho nos faz pessoas melhores e muito melhores do que aquilo que fomos um dia. O Evangelho planta em nós uma semente diferente, que não existia no local de plantação do nosso coração, que não existia na horta da nossa existência, que não existia no jardim da nossa essência. O Evangelho plantado no coração daquele carcereiro, através, preste atenção, através das palavras, das ações e do testemunho de Paulo e Silas, fez com que o carcereiro tomasse uma nova direção, um novo caminho. E o primeiro caminho tomado pelo carcereiro foi o de arrependimento. Observem no texto. O versículo 34 diz: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Não só lavou as feridas, não só ouviu o que Paulo e Silas tinham a dizer, mas agora traz o prisioneiro injustiçado para a sua casa, compartilha com ele a sua refeição, apresenta ele a sua família e se alegra com ele. Eu preciso dizer uma coisa a você, e você precisa me ouvir essa noite. O Evangelho tem esse poder de transformar a nossa natureza. Nós que por vezes somos amargurados, nós que por vezes somos vingativos, nós que por vezes somos perseguidores, nós que por vezes não entendemos bem aonde nos encaixamos na realidade, ou nos colocamos para mais, ou nos colocamos para menos, ou nos colocamos para além, ou nos colocamos para quem. O Evangelho nos coloca no devido lugar de filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, nós lavamos feridas, nós compartilhamos a nossa refeição, nós nos alegramos com pessoas que são nos enviadas por Deus. E nós temos gratidão por aquilo que foi nos dado, pela sua palavra que entrou em nós. Isso aconteceu com o carcereiro. Isso acontece na vida de todo aquele que crê em Deus e anda segundo essa fé. Talvez aí você, na sua casa, eu espero que esteja em sua casa, né? Porque a ordem é para que estejamos em nossa casa. Talvez você tenha sentido um vazio existencial simplesmente por estar perseguindo alguma coisa que você não consegue alcançar. Você já pensou se essa coisa não é para você? Você já pensou se existe um novo caminho que você poderia ser feliz neste caminho? Você já pensou em confidenciar toda a sua frustração a Deus e esperar em Deus uma resposta, não fiel à sua vontade, mas uma resposta verdadeira às suas necessidades? Estas que por vezes nem você, nem eu, nem nós conhecemos. O carcereiro não tinha ideia de qual era a sua necessidade quando Paulo e Silas adentram aquela prisão. Mas é o processo em oração, em louvor, em
comunhão com Deus, em fidelidade à sua palavra. É o poder que sai da boca de um homem de Deus, que transforma a realidade de um homem comum, fazendo-o experimentar o alimento do céu. A vida que vem por meio da comunhão com um único Deus. E isso fez toda a diferença. E isso faz toda a diferença. E imediatamente, olha só, no versículo 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Existe um interregno de tempo, existe um lapso, existe um espaço de tempo em que Deus tem propósitos muito especiais através da nossa vida e que às vezes a gente fica só murmurando, só reclamando. Por vezes nós estamos reclamando sobre as restrições do coronavírus e a gente não presta atenção no potencial de agregação, de comunhão, felicidade, de desenvolvimento da nossa amizade em nosso lar. De ligar para pessoas, de ter comunhão com pessoas, não só através de uma, mas por vezes através da atenção de bons ouvidos. Às vezes a gente reclama demais, e Paulo e Silas tinham o direito de reclamar demais, mas não reclamaram. Eram injustiçados, mas não reclamaram. Decidiram por fazer a vontade de Deus em razão da intimidade que tinham com ele. E logo pela manhã foi dada a ordem. Sabe por quê? Vem comigo. Porque a justiça vem de Deus, independente da realidade que estivermos vivendo. Quem dá a última palavra é Ele. E no tempo correto de sua intervenção, experimentamos o melhor, que sempre vem do maior. Vem do maior. Nós ainda não experimentamos tudo que Deus tem a nos dar. Nós ainda nos perdemos em tantas coisas. Nós ainda confundimos muito a nossa realidade dentro de uma condição restrita, uma limitação tão indiferente ao amor completo desse Deus que nos abraça. Pela manhã chegou a notícia: solte esses homens. Mas Paulo não saiu assim, como um fugitivo. Não. Paulo continuou a dizer aos seus malfeitores: eu não fiz nada de errado. Então eu exijo desculpas. E ele consegue ouvir daqueles que castigaram a eles, que trouxeram dores terríveis a eles, que restringiram a sua liberdade. Eles conseguiram ouvir pedidos de desculpa. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus não precisa correr de nada e nem de ninguém. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. E não quer dizer que nós estejamos correndo do diabo, não. É ele que foge de nós. Justamente porque nós andamos na luz e ele não pode andar na luz. Porque não há luz nele. Porque Deus cuida de nós. Viva a vontade de Deus e não se perca aparências de um mundo sem ele. Esta é a nossa palavra de conclusão de Atos. Viva a vontade de Deus em um mundo em que ele não só é presente, mas ele coordena, comanda, controla, desenvolve.
em uma vida em comunhão com esse Deus, que é Deus, jamais nos perdemos. Em um mundo sem Deus, estamos em trevas. Mas, Jean, é possível que o mundo se abstenha de Deus? Ele não estaria em todo lugar? Embora ele esteja em todo lugar, nem sempre nós conseguimos nos conectarmos a ele. E a falta de conexão com ele o retira da nossa percepção de existência. E aí, é um mundo sem Deus. Mesmo que ele esteja olhando para você, você não consegue perceber esse olhar. Mesmo que ele esteja falando com você, você não consegue ouvir essa palavra. Mesmo que ele esteja encorajando você a andar, você se lança a andar por um caminho estranho ao que há de melhor para você. E como eu disse, o melhor sempre vem do maior. Sem a verdadeira vida, nós somos apenas sobreviventes. Sem a verdadeira vida, nós somos coadjuvantes de uma história sem graça. Em Cristo Jesus nós temos plena vida. Uma satisfação que nos leva à conclusão de que somos salvos em sua pessoa e para a sua glória, e tudo em nós glorifica o nome dele. E tudo em nós é estabelecido segundo a sua vontade. E essa satisfação é real na vida daquele que anda com ele. Perceba no versículo 40 de Atos 16. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Lembra de Lídia? De quem falamos lá atrás? De quem Paulo foi a um lugar de oração, encontrou, falou e teve ela e a sua família batizada? Pois é, ele sai da prisão, volta à casa de Lídia, onde a encontra e encontra outros irmãos e os encoraja. E então eles partem. Olha, o testemunho de um homem, de homens íntimos de Deus, de homens de comunhão com Deus, testificam na vida de muitos. E agora nós temos muitos irmãos. Irmãos reunidos na casa de uma irmã que agora é encorajada pela fé, pela coragem e pelo amor de filhos de Deus. E depois disso, eles partem. Que bom que nós podemos concluir nessa noite de sábado o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Que bom que nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus e abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Que bom que esta palavra hoje vem ao encontro da nossa vida e nos afasta da morte. Hoje eu posso partir para um novo dia, para o domingo, encorajando a você que está me acompanhando aí pela internet, tanto pelo Face como pelo Instagram, para que você continue firme na presença de Deus, para que você não desista de ser verdadeiro, honesto, de ser uma pessoa de convicção daquilo que você crê, de comunhão com Deus em quem você crê, e de palavra, na palavra, de ser um melhor amigo, de ser o melhor pai, de ser o melhor avô, uma melhor avó, de ser o melhor irmão, uma melhor irmã, de ser uma melhor mãe, um melhor tio, uma melhor tia, de ser um melhor ser humano. E concluo esse estudo dizendo a você, não há possibilidade de ser melhor se nós não estivermos no maior. Não há possibilidade.
Você pode ter muitas posses, você pode ter muita inteligência, você pode ter muita amizade, você pode ter muita disposição, você pode ter muita saúde, você pode ter muito o que fazer, mas sem ser aquilo que Deus preparou para você ser, nada fará tamanho sentido, tal qual o sentido da verdadeira salvação. Um beijo no coração de todos vocês, amigos do Insta, amigos do Face, amigos do WhatsApp. Na terça-feira nós estaremos juntos com o Papo de Família, tá? Nossa família. E a semana que vem vai ser especial, porque nós entramos no período da Páscoa, então nós vamos conversar sobre a Páscoa. Vai ser maravilhoso, desde a terça, quinta, sábado, nós vamos conversar sobre a Páscoa. Eu espero você nesse mesmo aplicativo de comunicação aqui, nesse mesmo canal de interação. Eu espero você para estar junto comigo. Amanhã, não se esqueça, nós temos o jejum. Ah, Jean, você está fazendo jejum porque Bolsonaro pediu? Não. Embora eu glorifique a Deus por essa iniciativa do nosso presidente Bolsonaro, mas eu estou fazendo jejum porque nós já estávamos fazendo, né? Já tem 2 semanas que todo domingo nós estamos fazendo o nosso jejum. E qual é o propósito do jejum, Jean? O nosso propósito é, primeiro, comunhão com Deus. Nos lançarmos à presença de Deus para termos verdadeira comunhão com Ele, interação, vida em Deus. Segundo, pedindo a misericórdia de Deus, para que nos ajude nesse período de muita dificuldade. Muita gente doente, gente falecendo, muita gente perdendo emprego, pessoas que estão mergulhadas em uma crise econômica, espiritual, emocional, existencial. Pessoas que não conseguem ficar em casa e aí vão para o boteco. Ou trazem o boteco para sua casa. Pessoas que não querem mais um lar porque desistiram. Querem apenas um lugar para dormir. É nesse domingo que faremos o jejum para que o Senhor continue salvando, continue se manifestando e continue nos ensinando o valor da sua presença. E você é o nosso convidado para, ao início de quando acordar, ao início do seu dia, quando você acordar, até às 19 horas, você fazer alguma restrição, ou de alimento, ou de bebida, né, de água, de líquido, ou de alimento e líquido, ou de qualquer outra coisa que você faça costumeiramente, você restringe. E além de tudo isso, dedique o domingo a falar com Deus. E a falar com sua família sobre Deus. Vai ser muito maravilhoso. Então é amanhã o nosso jejum. Na terça-feira que vem o nosso papo de família. Na quinta-feira que vem os nossos estudos bíblicos. E no sábado que vem, mais uma vez, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não se esqueça que às 19 horas de amanhã nós temos o culto sendo divulgado, sendo transmitido pela nossa sede, Pastor Isaías, falando a palavra de Deus. E eu convido você a entrar no YouTube da Igreja Batista da Paz e acompanhar a transmissão do culto de amanhã às 19 horas. Um último recadinho, mais uma abordagem rápida de sua atenção e para a nossa oração. Último recadinho, você ainda não entrou no nosso ambiente virtual chamado YouTube? Nós temos um canal lá. E o canal ainda está tão tímido. Por quê? Porque você não entrou. Porque você ainda não se inscreveu. Eu quero convidar você. Diariamente nós estamos lançando vídeos bem curtinhos, com abordagem de verso em reflexão, ponto a ponto. Um versículo apenas. E você pode
estar aprendendo ou estar experimentando a palavra de Deus também através desses versos. Então, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, Igreja Batista da Paz Cristo Rei, IB Paz Cristo Rei, tá bom? Inscreva-se, divulgue esse nosso ambiente de comunicação e vamos continuar servindo a Deus. Esse é o último recadinho, da noite, né? A última atenção da noite. Ó, Jesus está voltando. Existem muitas pessoas dizendo por aí que isso é só mais uma doença. Mas há muito tempo Jesus está falando também através das doenças. Jesus está voltando. Não perca tempo. Saiba que a voz de Deus está soando através de sinais. Se ligue, porque Deus te ama. Os pedidos de oração você pode deixar aí no Face, no Instagram, que nós, à medida que você entregar, nós vamos conversar com Deus sobre eles nas madrugadas. Podemos orar, Jota? Podemos orar, Iane? Fecha os teus olhos e abre o teu coração. Deus, obrigado por mais uma noite em que falamos a Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra, sentimos a Tua presença e colocamos a nossa vida à Sua disposição. Obrigado, Deus. Dai-nos uma noite abençoada, uma noite de comunhão com as nossas famílias e uma noite de bom descanso. Livra-nos do mal e nos conduz pelo caminho da Sua salvação eterna. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de vocês e fiquem na graça e na paz do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. E você na sua casa diz amém. Receba. Que Deus abençoe.